42:1. Salmos 42:1 diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Vamos ler junto? Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Deixa eu contar algo para você antes de eu chegar aqui. Ontem a Magna me ligou assim e disse: Ana, como que está a palavra? Eu disse assim para ela: quase terminando, mas eu não tive coragem de dizer que eu não tinha palavra. Eu já estava em desespero, senão o pastor Ronaldo e o pastor Eliseu, eles vão dizer: ih, não dá mais para contar com a Ana. Porque quando chega no sábado me dá um desespero, e eu, na vez passada eu liguei para o pastor Ronaldo dizendo que eu não ia pregar. E agora eu estava quase fazendo isso. Mas daí, porque aconteceu algo comigo que eu não tinha palavra. E eu orava, busquei ao Senhor, lia a Bíblia e buscava e nada. E ontem o Senhor falou assim comigo: aquietai-vos e sabeis que eu sou o Senhor Deus. Aleluia. E Deus, eu vim para a escola dominical, que normalmente eu não venho para a escola dominical. Deus disse: Senhor, eu vou aquietar, eu vou esperar em Ti. Porque isso não é muito bom para mim. Que lição é essa? E hoje à tarde, quando eu voltei da escola dominical, o Senhor me levou para esse versículo que eu já ministrei aqui para as irmãs uma segunda-feira. Mas eu disse assim: Senhor, eu sei que o Senhor tem algo novo para nós. Eu sei. Não deixa as coitadas ouvir de novo a mesma mensagem. Elas não merecem. Mas Deus teve misericórdia de mim. E eu quero compartilhar com você algo que Deus tem colocado no meu coração. Que é de nós termos sede de Deus. Que é de nós suspirar por Deus. E nós temos vivido dias tão difíceis de aflição. Essa semana mesmo, eu sei que para muitos de nós foi uma semana de angústia, não é? Eu sei que eu conversei com algumas irmãs aqui, a irmã Adriana, que mora em Oratal. Coitada da situação, não podia nem sair de dentro de casa. E eu lembro assim que eu entrava no meu quarto, na frente do jornal, saía, ia para o quarto, orava e falava com Deus sobre o acontecido. Nós sabemos que é o cumprimento da palavra de Deus nesses tempos difíceis. Nós não podemos deixar de suspirar e de almejar por Deus na nossa vida. E quando eu li esse salmo, algo dentro de mim fez com que esta noite eu expressasse sobre o que é suspirar por Deus. Mas antes de eu entrar na palavra, eu quero fazer uma introdução para vocês entenderem que a corça, ela suspira por águas, né? O salmista Davi falou. E assim tem que ser a nossa alma, a nossa vida, nós temos que suspirar por Deus. Mas por que a água é importante? A água, ela não é só importante para a corça, a água também é importante para nós, seres humanos. E se nós formos olhar a importância da água no corpo humano, eu descobri hoje que a água é o principal constituinte das células humanas e está presente em todos os processos fisiológicos e bioquímicos que ocorrem no nosso corpo. E a água, então, o que ela faz? Ela permite a regulação da temperatura corporal, é responsável pela eliminação de toxinas que vem através do suor e representa cerca de 95% do plasma sanguíneo que transporta oxigênio e nutrientes até as células. E daí eu descobri que um bebê, quando ele nasce, 70% do bebê é constituído de água. E daí, à medida que nós vamos crescendo e ficamos mais gordinhos, vai diminuindo essa água. Mas ainda assim o organismo ele é constituído por cerca de 60% de água. E se encontra onde? Dentro de nós, dentro das células também. E daí nós fomos olhar assim, ó. Porque a gente diz assim: toma água, a água é importante, a água faz bem à saúde. Mas a gente não sabe o que está por trás, realmente a função da água. Porque a água, ela permite nos movimentarmos, é ela que lubrifica as articulações e tonifica os nossos músculos.
E durante a gravidez, a água é o principal constituinte do líquido amniótico que protege o bebê. Então, quando não há água, ou quando ela é escassa, o transporte vital da nossa energia e de outros elementos indispensáveis ao funcionamento das células fica imediatamente comprometido dentro do nosso corpo. Então, sem energia, nem nutrientes, as células, os órgãos e todos os sistemas do corpo deixariam de funcionar. Os alimentos que ingerimos diariamente, eles contribuem para a produção de toxinas que circulam no sangue. Olha que interessante isso aqui. Quando não são eliminadas, essas substâncias vão intoxicando o organismo, contribuindo para o envelhecimento e causando doenças, nomeadamente as de origem cancerígena. E os rins, eles são responsáveis pela eliminação dessas substâncias nocivas. Então, olha que coisa linda que Deus fez. O rim, ele filtra o sangue e nele é formado a urina, que vai para a bexiga até ser excretada para o exterior. E os rins filtram cerca de 57 litros de sangue por hora, separando as substâncias que devem ser reabsorvidas das que devem ser eliminadas pelo organismo e gerindo a quantidade de água disponível de modo a manter o equilíbrio hídrico e o bom funcionamento de todas as células. Então, se nós beber água como os médicos recomendam, nós vamos estar sobrecarregando esse órgão. Nós vamos facilitar para os rins o trabalho dele, uma vez que a água ela contribui para a dissolução das toxinas, o que permite uma eliminação mais fácil. Então, nós vemos que a água, ela previne doenças e contribui para o nosso bem-estar, porque ela hidrata o nosso corpo, ela contribui para que a gente seja saudável, para que tenha uma pele lisa, suave, e além de ela evitar perturbações do trânsito intestinal, como a prisão de ventre, a água ajuda a fortalecer as defesas naturais, ajuda a prevenir a formação de pedras nos rins e contribui para a redução do risco de infecções urinárias. Olha que interessante. E além de que ajuda nós na nossa concentração, no raciocínio e favorece o nosso bom humor. Daí eu estava olhando, se a água ela é importante para tudo isso, ela tem essa importância vital para o nosso corpo. Quanto mais a água é essa importância para o nosso corpo. Então eu comparo a água como Deus. Por quê? Porque Deus, assim como o nosso corpo precisa da água, o nosso espírito, a nossa alma precisa de Deus. E você imagina que se a água ela traz todos esses benefícios para a nossa saúde física, os troféus que este Deus Todo-Poderoso tem nos dado, devido à nossa submissão e o nosso anseio por Ele, por querer mais dEle. Quanto tempo um ser humano consegue ficar sem água? Dizem que nós não podemos ficar sem água por um dia. 3 a 5 dias é o máximo. Os médicos, eles recomendam até 8 copos de água. E assim como nós precisamos dessa água, nosso espírito, a nossa alma precisa de Deus. Nós não podemos viver um dia sem buscá-lo. Se eu beber essa água, ela vai saciar minha sede de agora, mas não de amanhã. E onde nós temos buscado saciar a nossa sede? Onde nós temos buscado? E quais as armas que nós temos usado? Nós temos orado, nós temos lido a sua palavra, nós temos louvado e o adorado. Tem o pastor Lucinho, ele fala assim, que quando ele vai ir para o quarto dele, que todo dia ele tem um momento com Deus, um quarto especial, e quando ele está indo para esse quarto, ele começa a cantar o hino da Ludmila Ferber, e dizer assim: eu já estou indo ao teu encontro, Senhor. Sabe, a nossa adoração, o nosso louvor é nós que fazemos. Tem vezes que nós não temos palavra. Tem vezes que você vai dizer: Ana, mas eu não consigo orar. Mas você consegue gemer.
E tem na Bíblia, diz que no livro de Romanos, que tem o Espírito Santo, que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando a tua alma não sabe expressar, tem alguém que expressa por você. E eu quero convidar você que quer fazer desta noite uma aliança com Deus. Você que não tem força para buscar a presença dEle. Você que não consegue ter esse devocional diariamente com Ele. Vem aqui sem vergonha e fala para Ele: Senhor, eu não consigo, mas a partir de hoje eu quero que o Senhor me ajude. Senhor, eu quero ter comunhão contigo. Senhor,